Olá pessoal, depois de muito tempo estou aqui de volta no canal gravando para vocês e eu quero começar hoje uma série sobre o fim dos tempos. O que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos e sobre o que vai acontecer até Jesus voltar. Hoje a gente vai analisar o livro de Mateus no capítulo 24. Acompanha comigo aqui a leitura. Vamos lá, Mateus capítulo 24 diz assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então eles estavam no templo de Herodes, que não era o templo de Salomão. O templo de Salomão havia sido destruído pela Babilônia quando eles invadiram. E o templo foi reconstruído. E Herodes ele fez uma reforma no templo tão grande que o templo ganhou o nome dele, né? Foi chamado de Templo de Herodes. Então, eles estavam saindo do templo, os discípulos começaram a mostrar para Jesus a estrutura do templo, meio que louvando aquele lugar, mostrando quão grande, quão bonito era aquele lugar. E o versículo de segundo diz assim: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia de Jesus Cristo não era algo novo, era algo que já estava escrito nas Escrituras Sagradas. Acompanha comigo aqui o livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 24 em diante, o anjo começa a explicar para Daniel o que aconteceria no fim dos tempos, em resposta à oração de Daniel. E começa assim, no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. No versículo 25 diz assim: Sabe e entende, desde a saída para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Primeiro ponto aqui. O anjo ele fala sobre 70 semanas. O que são 70 semanas? Não são 70 semanas literais, no caso 490 dias, mas 70 semanas de anos, ou seja, seriam 70 vezes 7 anos, 490 anos. Vamos lá. A primeira parte no versículo 25 diz o seguinte: Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Primeiro ponto, o que marcaria essas 69 semanas iniciais? A ordem para edificar Jerusalém, esse era o marco principal. E como é que isso aconteceu? O rei da Pérsia, ele deu uma ordem para que se fosse restaurada a cidade de Jerusalém. E a partir daquele momento, começou essa contagem. E se você contar daquele momento até a vinda de Jesus Cristo, o Messias, você vai ver que dá exatamente 69 semanas de anos, que dariam 483 anos desde a ordem para se reedificar Jerusalém e o aparecimento do Messias. Como foi dito, as ruas e o muro se reedificaram nos tempos angustiosos. E no versículo 26 diz assim: Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Só que é interessante porque nem os discípulos entendiam isso, ninguém no povo entendia isso, que o Messias seria morto, que seria cortado. Mas Daniel já dizia sobre isso. Quando Jesus ele aponta para a destruição do templo, ele está apontando para isso aqui, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário é o templo. Jesus estava fazendo com que todos que estivessem o escutando naquele momento lembrassem da profecia de Daniel e percebessem que ele era o Messias. Olhassem para ele e falassem: realmente ele é o Messias, ele é aquele que foi profetizado. E nesse mesmo texto é falado sobre o assolador, sobre o anticristo. Né? No versículo 26 ele fala sobre o anticristo, diz assim: ó, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Quem que é esse príncipe que há de vir? No texto 27, no versículo 27 diz assim: Esse príncipe que há de vir firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Todos entendem que esse é o anticristo, esse príncipe que há de vir. Jesus ele fala sobre isso em Mateus 24. Vamos acompanhar no texto. No versículo 3 diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles perguntaram duas coisas para Jesus: quando é que seria, qual é o sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes:
Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, como está lá em Daniel, né? Que até o fim haverá guerras. Mas ele diz assim: não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ele continua, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Ele está fazendo a referência a um parto, né? Quando começam a ter as dores de parto. O versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Parece muito nosso tempo, né? Parece muito nosso tempo. Diz assim no 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Realmente parece nosso tempo, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui o Senhor está explicando o resumo do que ia acontecer. Agora ele vai explicar mais detalhadamente. Ele diz assim: ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Primeiramente, o que é essa abominação da desolação de que falou o profeta Daniel? Vamos ver o que é isso que está nas Escrituras Sagradas? Vamos acompanhar? Isso está em Daniel capítulo 9 também, aqui no versículo 27. Diz assim: ó, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Essa parte aqui, ó. Sobre a asa das abominações virá o assolador. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui. Quando ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem nem entende. Jesus está fazendo referência a Daniel, quando Daniel diz que sobre a asa das abominações virá o assolador. Para a gente entender isso com mais clareza, eu vou abrir para vocês aqui esse mesmo versículo na Bíblia com Strong. Strong é um dicionário, tá? Que ele mostra os originais dos textos. Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês. Ó. Diz o seguinte, né? Ele firmará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Vamos entender aqui, ó. A palavra asa no original é a palavra Kanath, significa asa, extremidade, beira, alado, borda, canto, veste. Extremidade. Já a palavra abominações aqui diz o seguinte: ídolo ou coisa detestável. O que isso está apontando? Que outro texto que fala que o anticristo vai fazer um ídolo? Vamos acompanhar agora. Apocalipse no capítulo 13 diz assim. Vamos acompanhar Apocalipse no capítulo 13. Diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres como parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então o que Jesus está apontando aqui? Ele está apontando para um ídolo, ele está apontando para uma imagem que estará no templo que vai ser construído em Israel. E como é que a gente sabe que vai ser construído no templo de Israel novamente? Apocalipse no capítulo 11 ele faz uma referência a essa construção do templo. Vamos ver? Diz o seguinte: já quando João escreveu Apocalipse 11, o templo já tinha sido destruído. Ele escreveu depois do ano 70, então o templo já havia sido destruído. Diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi dado ele aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Ele está dizendo o seguinte, que foi dado a ele um caniço, uma vara, de medir. Essa mesma linguagem é usada em Ezequiel no capítulo 40. Vamos acompanhar, diz o seguinte: no 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou para lá em visões. Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade, para o lado sul.
Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como de bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Da mesma forma que Deus estava falando para Ezequiel. Nesse texto, se você acompanhar o texto de Ezequiel, capítulo 40 inteiro, você vai ver que está falando sobre a construção do templo. O Senhor apareceu para João e falou a mesma forma. Ou seja, dá a entender que vai ser construído sim o terceiro templo em Israel e que o anticristo ele vai colocar nesse templo um ídolo. Um ídolo. Como a gente acompanha aqui em Mateus, quando, pois, virdes esse ídolo nesse templo, o que acontece? O Senhor manda que eles fujam, que as pessoas que estiverem em Israel fujam, porque naquele momento haverá uma grande perseguição. Haverá uma grande perseguição. Por isso que o Senhor disse, quem lê, entenda. Porque estava querendo que as pessoas lessem Daniel e entendessem. No versículo 21, o Senhor conclui o seguinte, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso é algo novo que o Senhor está propondo? Não. Isso está escrito em Daniel também. Vamos acompanhar? Em Daniel existem várias referências a uma grande tribulação. Vamos acompanhar as referências? Eu vou acompanhar o capítulo 12, diz o seguinte, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Primeira coisa, as pessoas que separam judeus de cristãos estão muito enganadas, porque aqui nesse momento não existiam cristãos ainda, Jesus ainda não havia vindo. E quando o anjo fala para ele do teu povo, ele estava falando do povo de que povo ele estava falando? Do povo de Israel, certo? Do povo de Israel ou do povo que for achado inscrito no livro, o povo santo. Como Jesus ainda não havia vindo, até aquele momento as pessoas que estavam com seus nomes no livro da vida eram o povo de Israel. Porém, quando Jesus veio, morreu por nós e pagou por nossos pecados, nós fomos incluídos. A palavra do Senhor diz em Romanos que o Senhor nos enxertou na videira. Nós passamos a também ser povo de Deus, passamos a também ser parte do povo de Israel. Interessante que ele diz aqui, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Interessante que isso aqui, quem cita é Paulo. Ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados juntamente e subiremos juntamente com eles para a glória. Outra referência que Daniel dá para a grande tribulação está no capítulo 7. Vamos acompanhar? Diz o versículo 21 do capítulo 7. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O interessante é que assim como Jesus ele faz uma descrição do que estava acontecendo, Daniel também faz a descrição, ele fala que primeiro haverá perseguição e guerra contra os santos, e depois vem o ancião de dias, depois vem Jesus Cristo. Vamos acompanhar esse Mateus 24, versículo 21, né? Vamos continuar. Não tivessem sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mas por que o Senhor está dizendo isso? Que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Muitas pessoas têm a visão de que Jesus já arrebatou a igreja antes da grande tribulação. Até agora a gente não viu isso no texto, né? Mas vamos continuar, que eu vou explicar isso melhor. E ele diz que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Mas se os escolhidos já estivessem no céu, já estivessem arrebatados, por que teria que ser abreviado esses dias? Entendem? A gente entende pela palavra do Senhor que, como a gente viu lá em Daniel, que o anticristo ele fará uma aliança, né, firmará uma aliança por uma semana, que no caso seriam 7 anos, e na metade da semana ele vai tirar o sacrifício, ele vai quebrar essa aliança, né? A grande tribulação ela começa nesse momento. Jesus ele disse, quando o ídolo é colocado no templo, quando é quebrado a aliança, ali começa a grande tribulação de fato. A gente sabe que esse período é de 3 anos e meio. Se você está em Apocalipse 11, está no livro de Daniel dizendo que é 3 anos e meio que dura a grande tribulação. Vamos ver? Primeiramente Apocalipse 11 diz o seguinte, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o Messas, porque foi dado aos gentios, estes por 42 meses, 3 anos e meio, calcarão aos pés da cidade santa. Aqui é a primeira metade da semana, onde os gentios, todos os povos vão visitar Jerusalém, vai estar uma falsa paz, né?
vai ter uma trégua. As pessoas, as nações vão pisar a cidade santa, né? Interessante que ele falou, deixa de parte o átrio exterior. O átrio exterior, hoje, tem uma mesquita erguida no átrio exterior, onde era o templo de Jerusalém. E vai continuar tendo. Pelo texto, a gente percebe que o Senhor não vai querer que toque nesse lugar. Diz o seguinte depois, ó: darei às minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Interessante é que 1260 dias também são 3 anos e meio. Ou seja, enquanto estará essa falsa paz, as duas testemunhas, que muita gente pode entender que são dois profetas literais, muita gente entende que é Moisés e Elias, outros entendem que é o povo de Deus na terra, que assim como eu entendo que é o povo de Deus na terra, pode ser dos testemunhas literais, pode ser sim, mas eu entendo que é o povo de Deus na terra. Diz o seguinte: são essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender lhe causar dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surgiu do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Interessante, né? A gente vê em Daniel que o chifre pequeno ele faz guerra aos santos, o anticristo. Faz guerra aos santos e os vence. A gente viu Jesus dizendo: quando virdes o abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel, se estiver no lugar santo, fuja. Por quê? Porque ele viria perseguição e guerra. Ele disse que haveria grande tribulação, a qual nunca houve e nem jamais haverá. A gente acompanhando aqui em Apocalipse, no capítulo 17, vamos acompanhar, diz o seguinte, ó, vamos lá, Apocalipse capítulo 17, gostaria de apresentar para vocês aqui, ó. Vamos lá, versículo 14 diz o seguinte, ó: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os amados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui, o senhor está falando, em Apocalipse 17, é dito que o governo da besta ele vai ser um governo que vai ser 10 reis, além do anticristo. Vamos ser um governo formado com 10 reis. Assim como Daniel diz 10 chifres, assim como Apocalipse 13 diz que a besta tem 10 chifres, o governo ele também tem 10 reis. E diz que ele vai pelejar contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá. Mas como é que vencerá? Vamos ver? Vamos olhar aqui, ó. Como é que vence? Vamos olhar aqui no versículo 6, diz o seguinte, ó: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Não é interessante? Como é que ela estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Está falando que uma guerra contra a igreja, contra os santos. E a gente vê Apocalipse 13, diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. O mesmo anticristo agindo por 3 anos e meio, 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui diz que a besta vence os santos. Já lá em Apocalipse 7 diz que o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte, no mesmo texto, em Apocalipse versículo 3, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A gente pode até morrer na carne, mas como o Senhor Jesus disse, não temeis aqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O anticristo ele vai vencer os santos ao olhar do mundo. Porém, a gente vai estar vencendo eles com a nossa perseverança. Como a gente pode ver, o tempo abreviado significa que vai ser poucos anos, 3 anos e meio. E diz o seguinte: alguém disser-vos, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. A Senhor diz o seguinte: vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Aqui tem um versículo que muita gente não entende. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como é que um relâmpago sai do ocidente e se mostra até o oriente? Todo o olho verá. É isso que o Senhor está dizendo. A vinda de Jesus Cristo não vai ser algo secreto.
todos os olhos verão o Senhor vindo. Mas diz o seguinte: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele estava fazendo referência a um versículo da Bíblia, esse texto aqui. Vamos ver a referência? Vamos ver a referência aqui, ó. Ezequiel, no capítulo 39, diz o seguinte, vamos acompanhar? Diz o seguinte, ó: Tu, pois, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos imolados em Bazã. O meu sacrifício que oferecerei por vós comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós os fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, quando que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles estiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e escondi deles o rosto. Os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo a sua imundiça e as suas transgressões, assim me houve com eles, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo monte. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los dentre os povos e os houver juntado das terras de seus inimigos e tiver vindicado neles a minha santidade perante as nações, saberão que eu sou o Senhor seu Deus quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar, para voltarem à sua terra e que não lá deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Esse texto aqui diz que o 40 ele faz referência a Armagedon, a vinda do Senhor destruindo o anticristo. Como é que eu sei disso? Como é que a gente pode saber disso? Vamos ver? Versículo 7 do mesmo capítulo diz o seguinte: farei conhecido o meu nome, meu santo nome, no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo, em Israel. Já no versículo 11 diz o seguinte: naquele dia darei Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem, nele sepultarão Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Você percebeu que no texto diz o seguinte, no texto do versículo já diz que o Senhor não deixará nunca mais profanar o nome dele? Por quê? Por que separam Gog de um anticristo se o Senhor fala que nunca mais deixará profanar o nome dele? E Gog era o profanador. E Apocalipse 3 a gente encontra aqui no versículo 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses, e abriu sua boca e blasfêmias contra Deus. Peraí. Se Gog, como algumas pessoas dizem, não é o anticristo, é uma guerra que vem antes do anticristo, então Deus mentiu, porque o Senhor fala que depois de Gog nunca mais será profanado o nome dele. E a gente vê que o anticristo ele profana o nome do Senhor. Falta de entendimento. Gog é o anticristo. E eu vou provar isso aqui, que Apocalipse 40, o Ezequiel 40, ele tá fazendo ele é referenciado em Apocalipse no capítulo 19. Vamos acompanhar? Aquilo que o Senhor falou sobre as aves, onde estiver o cadáver, aí se juntaram as aves. O que a gente viu em Ezequiel? Que as aves, que o Senhor manda que as aves se juntem para comer cadáveres poderosos, no caso do anticristo e do seu povo. Me dita Apocalipse 19, vamos ver? Diz o seguinte, ó. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto os grandes como os pequenos. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja,
o anticristo, certo? Está falando sobre o anticristo. Quando o Senhor ele faz essa referência em Mateus no capítulo 24, no versículo 27, no versículo 28, onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Ele está falando sobre aqueles dois textos, Ezequiel e Apocalipse. Onde está escrito abutres? Aetos. Olha a tradução, na verdade, original dela. Aqui embaixo, tá? Vocês conseguem ver aqui embaixo, aqui, ó. Uma águia, como águias geralmente não saem em busca de cadáver, a palavra pode se referir a um abutre que é parecido com uma águia. Você percebeu que foi traduzido como abutre? Por quê? Porque faz referência ao cadáver. Só que o Senhor está falando sobre aves. Ele está dizendo no sentido de aves. Quando ele fala assim, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, ele está falando o quê? Fala de referência a Ezequiel, que as aves comeriam carne dos poderosos. É isso que ele está dizendo aqui. E depois ele diz o seguinte, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Com poder e muita glória, isso aqui não é secreto, isso aqui todo mundo vai ver, poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com canglor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Você percebeu que o texto está dizendo bem claro que após a grande tribulação é que o Senhor vem? Vocês perceberam isso? Está muito claro nesse texto. Aí eu te pergunto, por que então que algumas pessoas elas insistem em dizer que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação? Por quê? Primeira coisa, falta de entendimento. Isso começou com a doutrina de uma pessoa. Eu vou mostrar para vocês agora. Fiz questão de perguntar para o ChatGPT isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui, vamos acompanhar. Tem na Mateus 24, Jesus diz que só volta depois da tribulação, ou seja, do arrebatamento é depois da grande tribulação, certo? Aí o ChatGPT respondeu, excelente observação, você está tocando num dos debates teológicos mais antigos e profundos entre os estudiosos da escatologia cristã. Vamos analisar com calma à luz de Mateus 24 e da forma como o texto se conecta com o tema de arrebatamento. Aí o ChatGPT ele vai dividir as três principais linhas teológicas, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo e e aí ele dá um resumo, tá? Dos três. Vamos lá. Baseado no que ele fala sobre o pré-tribulacionismo, vamos ver uma coisinha, diz o seguinte, ó. Essa visão surgiu séculos depois, no século XIX, principalmente com John Nelson Darby. Ela ensina que haverá dois momentos distintos, um arrebatamento secreto da igreja antes da tribulação e a volta visível de Cristo depois da tribulação. Nesse caso, dizem que Mateus 24 fala da segunda vinda visível, não do arrebatamento secreto. A gente viu que Jesus falou de nada disso, mas tudo bem. Mas o problema é que Mateus 24 não fala de dois eventos separados. Jesus escreve apenas um retorno, depois da tribulação. Por isso, muitos estudiosos não veem base bíblica para um arrebatamento antes da tribulação. Para os pós-tribulacionistas, Jesus só volta depois da tribulação. Nesse momento ele reúne seus eleitos, o que muitos identificam como arrebatamento. Então, sim, segundo Mateus 24, o arrebatamento ocorre depois da grande tribulação. Eu fiquei curioso e eu perguntei para ele o seguinte, então, essa teoria do pré-tribulacionismo é recente? Me fala quem foi esse John Darby. Ele disse o seguinte, excelente observação novamente, você está correto, é absolutamente certo. A teoria do pré-tribulacionismo é recente na história cristã. Ela não existia nos primeiros 18 séculos da igreja. Vamos entender quem foi John Nelson Darby e como surgiu essa doutrina. Ele fala que o nome e toda a história dele, o nascimento, e depois ele diz o seguinte, o que ele ensinou de novo? Darby desenvolveu uma nova forma de interpretar a profecia bíblica chamada dispensacionalismo. Nessa visão, a história humana é dividida em dispensações, ou períodos nos quais Deus lida de forma diferente com a humanidade. Dentro desse sistema, ele propôs algo inédito até então. Olha que interessante, inédito até então. A igreja será arrebatada secretamente antes da grande tribulação, e Israel voltará a ser o foco do plano de Deus durante os 7 anos da tribulação. Este ensino separa a igreja de Israel e coloca dois planos distintos de Deus na história, uma ideia de que os cristãos dos primeiros séculos nunca ensinaram. Não é interessante? Ele separou Israel da igreja. Mas interessante que naquele momento, no passado, existia um antissemitismo muito grande, ainda existe hoje. Não é notório que ele separar Israel da igreja pode ter a ver um pouco com antissemitismo? Mas vamos continuar. Como a ideia se espalhou. O Darby viajou aos Estados Unidos em meados do século XIX e começou a ensinar suas ideias ali. O pensamento influenciou seminários protestantes americanos e pregadores populares.
Um dos principais responsáveis por popularizar a doutrina foi a Bíblia de Referência Scofield, que trazia notas explicativas baseadas nos ensinos de Darby. A partir daí, o pré-tribulacionismo se tornou comum em igrejas evangélicas, especialmente pentecostais e batistas do século XIX, do século XX. Ou seja, durante 19 séculos, ninguém falava de pré-tribulacionismo. Por causa desse homem, começou essa teoria. Aí eu fiz outra pergunta, ele falou para mim assim, o seguinte, ó. Se você quiser, eu posso te mostrar os primeiros cristãos, como é que eles viam a volta de Cristo e a tribulação. Eu falei, perfeito, mostra para mim. Aí ele mostrou sobre Justino Mártir, mostrou sobre Irineu de Leão, sobre Paulo de Roma, sobre Tertuliano. Ele concluiu o seguinte: nenhum deles ensina o arrebatamento antes da tribulação. Essa ideia só aparece no século XIX com John Nelson Darby. O interessante também é lembrar que Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de apóstolo João, ou seja, ele está apenas uma geração depois dos apóstolos. E ao que ele diz? Aí diz o seguinte, ó. O contexto mostra que Irineu acreditava que a igreja veria o anticristo e sofreria perseguição, e só então seria libertada na volta de Cristo, ou seja, o arrebatamento ocorre depois da tribulação. Então, por que as pessoas ainda insistem em dizer que Jesus volta antes da grande tribulação? Por quê? Muitos se baseiam no versículo que eu vou ler para vocês agora. Vamos ler esse versículo? Vamos lá. O versículo que é usado para dizer que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, pela tribulação, é esse daqui, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, parece, quando você lê o texto, que está falando que alguma coisa vai ser afastada, alguma coisa que impede que o anticristo seja revelado agora. Quando essa coisa for afastada, aí o anticristo será revelado, certo? Vamos entender agora o que esse texto está dizendo de verdade? Essa tradução ela não está correta. Eu vou mostrar e depois eu vou mostrar o chat GPT para mostrar para vocês o que ele fala, tá? Mas vamos lá. Seguinte, com efeito na iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. Aqui nessa Bíblia tem um personal strong, que ela mostra o original das palavras. A palavra afastado é a palavra ginomai, como você pode ver aqui embaixo, tá? Vocês podem ver aqui embaixo, aqui, ó. Eu estou marcando aqui, ó. Pode ver aqui embaixo. O que significa ginomai? Prolongação e forma da voz média de um verbo primário. Vamos lá, que verbo é esse? Tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida, tornar-se, acontecer, erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário, ser feito, ocorrer, tornar-se, ser feito. Peraí, afastado? Por que traduzido como afastado um verbo que fala tornar-se, acontecer, vir à existência, receber vida? Por quê? Aí quando a gente vai olhar aqui, ó, que tem a função que eu posso olhar todas as vezes que esse verbo aparece. Vamos lá. Mateus, no capítulo 1, 22, diz assim: ora, tudo isso aconteceu, o verbo foi trazido como aconteceu. Mateus 4:3. Então, o tentador aproximando-se, ele disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Essa palavra está traduzida como transformem. Mateus 5:18. Se cumpra. Mateus 5:45. Torneis. Mateus 6:10. Faça-se. Mateus 6:16. Não vos mostreis, lembra que também significa aparecer. Mateus 18:13, feito, ou seja, todos os textos, essa palavra ginomai, que é o verbo que foi traduzido como afastado, não significa afastar, mas vir a ser, vir a acontecer. Além disso, aqui no meio, aqui, ó, tem outra palavra que não está escrito, isso aqui é só o tempo verbal, tá? Esse 5638, agora esse 1537 aqui não está aparecendo ali no texto original, né? Não tem a palavra é ek, que significa de dentro de, por, fora de. Ek. Aqui no 3:19 também não está. A palavra ali diz mesos, que significa meio, centro, no meio de. Meio não te lembra alguma coisa? Quando é que o anticristo ele quebra a aliança? Não é no meio? Quando é que ele é revelado? Não é no meio dos 7 anos? Nós vamos entender isso melhor. Vamos lá. Aquele que agora o detém. Aí eu perguntei para o chat GPT, para ele me explicar esse texto aqui, se eu estava entendendo errado alguma coisa, ou se foi mal traduzido. Vamos ver o que foi dito. Falei para o chat GPT, em 2 Tessalonicenses 2:7, foi mal traduzido no João Ferreira de Almeida, não? Digo isso por conta da palavra ginomai, grega. Aí ele falou, boa pergunta, vamos analisar 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, no grego e na tradução de João Ferreira de Almeida.
Aí ele usou o contexto aqui em grego. A palavra que você mencionou é genetai, no verbo ginomai, na forma mais arcaica, que significa tornar-se, acontecer, surgir, ser produzido, vir a ser. Como é que a Almeida traduz? Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Note que Almeida traduziu ginomai como seja tirado. O verbo ginomai não significa tirar, remover. O sentido mais natural é tornar-se, acontecer, aparecer. Assim, a tradução literal seria algo como até que ele surja ou venha a ser do meio, ou até que ele apareça do meio. Lembra que quando é que o anticristo é revelado? É no meio dos 7 anos. Paulo está fazendo uma referência a Daniel, que fala que no meio da semana o anticristo vai aparecer. Não tem nada a ver com tirar a igreja do meio. Não tem nada a ver. Comparação com outras versões, até que seja afastado o que o detém a Almeida Revista Atualizada, NVI, até que aquele que agora o detém seja afastado, King James, until he be taken out of the way, que seria até que ele seja tirado do meio do caminho, interlinear, né, em inglês. Only the one has training just now until out of the midst he comes. Ou seja, somente um que está restringindo apenas agora até que seja tirado do meio, ele vem, tá? Deve ser mais ou menos do meio, aí ele vem. Percebe? Muitas versões seguem a ideia afastar, tirar, mesmo que não seja o sentido primário de Gnomai. Isso provavelmente se deve a uma interpretação teológica de que o detentor restritor precisa ser removido para o anticristo se manifestar. Olha a conclusão. Você tem razão em notar que a tradução de Almeida e até de muitas outras não é literal ao grego. O verbo gnomai não significa tirar, mas sim tornar-se, surgir, vir a ser. A tradução exata seria algo como somente aquele que agora detém, até que do meio surja, apareça, aconteça. Muitos estudiosos entendem que os tradutores optaram por interpretar, não simplesmente traduzir, para se adequar a uma linha de leitura escatológica. Qual linha seria essa? É tribulacionismo. Eles traduziram assim para concordar com a visão pré-tribulacionista, mesmo sendo errado, estando traduzindo errado. Você pode perguntar, mas e aquele texto lá que fala que eu te guardarei da hora da tentação? Vamos entender esse texto também? Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse, eu perguntei para o GPT, a igreja de Apocalipse 3:10 foi tirada da terra na aprovação que houve no mundo? Aí ele fala, excelente pergunta e muito profunda, e vamos analisar. Aí ele fala que é um versículo dito à igreja da Filadélfia, ele dá a interpretação do pré-tribulacionismo, que a gente já viu, interpretação histórico-simbólica. Ele conclui: se você segue a interpretação futurista, sim, a igreja é tirada da terra antes da aprovação. Pré-tribulacionismo. Se segue a interpretação histórica ou simbólica, não, a igreja é guardada, mas permanece na terra durante o tempo da prova. Aí eu perguntei para ele o seguinte: mas historicamente, o que houve com a igreja de Filadélfia? Ele disse assim: vamos lá, vamos para a conclusão, né? O que aconteceu com ela depois? Historicamente, a cidade de Filadélfia sofreu muitos terremotos, inclusive um grande em 17 depois de Cristo, mas continuou existindo por séculos. A Igreja Cristã da Filadélfia permaneceu ativa durante muito tempo, muito mais que outras 6 igrejas do Apocalipse. De fato, relatos históricos mostram que Filadélfia manteve uma comunidade cristã viva até o século XIV, quando a região foi conquistada pelos turcos otomanos. Foi a última das 7 igrejas a desaparecer como comunidade cristã. Então ela foi tirada da terra? Não há registros históricos de que a igreja tenha sido tirada da terra. O que parece é que Deus a preservou espiritualmente e fisicamente por muito tempo, enquanto outras igrejas da região desapareceram bem antes. Assim, historicamente falando, a promessa te guardarei da hora da aprovação se cumpriu como preservação e fidelidade, não como uma retirada física. Você percebeu que o texto não fala de tirar a igreja da terra antes da tribulação? Não tem nada disso. O que ele está dizendo é que vai preservar quem for fiel. Tanto que o Senhor fala que nem todos morreremos, né? Mas alguns serão transformados. Tem igrejas que vão permanecer durante a grande tribulação, aqui não vão morrer, pessoas que não vão morrer, vão ser transformadas quando o Senhor voltar. Entende isso? O Senhor nunca prometeu que ia tirar a igreja da terra antes da grande tribulação, não tem nenhuma promessa disso. Não se engane, ninguém vos engane. Porque assim como foi no tempo de Jeremias, que Jeremias dizia para o povo: olha, Nabucodonosor vai vir aqui, vai destruir a cidade, vai levar a gente cativo. E o povo dizia não, os profetas diziam não, isso é mentira, o Senhor vai preservar. Quando aconteceu, foi grande, grande o tormento. A gente tem que estar preparado, com a mente preparada, porque assim, temos que estar preparados para se Jesus voltar em qualquer momento, claro.
mas também temos que estar preparados para que se o Senhor for voltar depois da grande tribulação, porque vai lá perseguição. Se a gente não tiver com o coração preparado para ser perseguido, a gente vai se abdicar, vai negar o Senhor Jesus Cristo quando vier a tribulação, quando vier a angústia, quando vier. Você que assistiu até aqui, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida. Se você não concorda comigo, escreve aí o que você não concorda para a gente conversar aí nos comentários também, tá bom? E é isso aí por hoje, esse é o vídeo de hoje. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.